Olá pessoal, aqui é Débora Mexica e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no mapa da lunação que vai ocorrer ali no dia 23 de junho, nessa sexta-feira agora, às 23 horas e 30 minutos, no grau 2 e 47 minutos do signo de Câncer, bem no iniciozinho do signo de Câncer. Lembrando que o horário é o horário de Brasília que eu utilizo, tá bom? Porque é a capital do nosso país, Brasil. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração nessa lunação é justamente a protagonista, né? Porque a gente está tendo aqui a junção, a união de Sol e Lua. Então, como a maioria de vocês já acompanham faz um tempo, eu sempre olho na lunação o regente da lunação, né? Por exemplo, a gente teve ali a lunação de Gêmeos no mês passado. E é sempre importante a gente olhar o planeta que rege o signo onde está acontecendo a lunação, que é Mercúrio no caso aqui. Aqui, a protagonista, quem rege essa lunação é a própria Lua. Então é uma lunação especialíssima, porque é a própria protagonista aqui da história que vai fazer a sua caminhada por todos os signos com um interesse próprio, né? Imagina a Lua realmente fazendo a sua caminhada, olhando para os seus próprios interesses, para aquilo que vale a pena para ela. Então ela vai fazer a sua caminhada da lunação, lembrando que lunação é o início de um ciclo, que é justamente a conjunção exata aqui de Sol e Lua, dentro de um signo, onde um projeto pode ser iniciado com os assuntos que o signo apresenta. No caso aqui, a gente está falando de Câncer. Câncer tem a ver com a origem, Câncer tem a ver com os nossos ancestrais, Câncer tem a ver com a nossa imaginação, com as nossas fantasias, tem a ver com fertilidade. Se tem a ver com fertilidade, a gente está plantando uma sementinha, que maravilha, né? Significa que nessa área, nesse momento, nessa oportunidade que a gente tem uma vez por ano, a gente pode plantar uma sementinha e ela tem grandes chances de ser germinada pelo sol. Para uma sementinha germinar, a gente precisa de luz e a gente precisa de água. Tendo os dois juntos aqui, germinou, né? O signo de Câncer, junto com a Lua ali, remete às memórias, remete às questões básicas e nutricionais que a gente precisa, ao passado, tem a ver com política também, tem a ver com a nossa pátria-mãe, com o nosso país. Câncer nos leva às raízes, remete ao feminino dentro de nós, obviamente remete à família, ao lar, aos nossos pressentimentos. A lunação ocorrendo em Câncer dá pra gente uma oportunidade da gente trabalhar o nosso amor, a nossa capacidade de amar o próximo, de dar atenção, carinho, nutrir o próximo. Isso é importante, porque a Lua tem a ver com receptividade, é o anfitrião, é como a gente recebe as pessoas. É através dessa Lua que dá para ver como a gente recebe as pessoas, como é que a gente recepciona as situações na nossa vida de forma emocional. É essa Lua quem vai dizer. Então essa lunação ela está acontecendo em casa, com assuntos que são muito importantes para a gente, porque a Lua, Câncer, todos esses assuntos têm a ver com algo que ainda está em desenvolvimento aqui no plano terreno. Na Terra, nós como seres humanos, um dos campos que a gente precisa trabalhar e muito bem é justamente as nossas emoções. São as nossas inseguranças, são os nossos medos, é a nossa defesa instintiva que a gente tem do mundo também. Se as coisas não estão legais, porque o signo de Câncer é um signo cardial, é um signo de princípio, é o princípio da estação. Então, para nós aqui, nós estamos iniciando o quê? Nós estamos iniciando o inverno. Já no hemisfério norte, para quem está aí mais ao norte, está iniciando o que? O verão. Os signos cardeais iniciam as estações para nós aqui, né? Então Câncer é uma energia de ação, de iniciativa, de força, de querer, de fazer fluir a energia. Então a energia flui com força. Eu costumo dizer que justamente por a gente não ter o total domínio das nossas emoções, muitas vezes Câncer pode se transformar em um belo tsunami, que é quando a gente utiliza essa energia errada e quando a gente utiliza ela por ser uma energia cardial, essa energia acaba atropelando tudo pelas nossas emoções. Inclusive é isso que causa tanto problema social. Obviamente o princípio de todos os problemas que existem por aí advém de onde? Advém das emoções. Emoções mal trabalhadas, medos, inseguranças, medo de abandono, medo de rejeição, da gente não ser amado, da gente não ser nutrido, da gente não ter conforto, da gente não ter a nossa própria casinha, da gente não ter o nosso canto.
tanto da gente proteger o nosso lar, a nossa concha, tanto o nosso corpo quanto a nossa casa física. Tem a ver com a nossa necessidade de ser amado, nutrido, e da mesma forma como a gente quer amar também e nutrir os outros. Muitas vezes a gente ama uma pessoa, a gente deseja amar e nutrir uma pessoa que não quer ser nutrida por nós. Imagina um filho rejeitando a mãe. Isso é terrível para Câncer. E quando a gente não tem essa energia, essa emoção bem trabalhada dentro da gente, o que acontece? A gente se torna agressivo, a gente se desequilibra emocionalmente. Desse desequilíbrio a gente acaba causando mal para as outras pessoas. Muitas vezes quando a gente não tem aquilo que a gente quer, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente sonha, a gente tenta destruir o sonho dos outros. Por quê? Porque está frustrado. Por medo a gente acaba fazendo coisas terríveis, por insegurança a gente acaba se automutilando. Essa energia mal trabalhada pode causar na gente uma autodestruição enorme. A gente se fazendo mal, a gente acaba vibrando essa energia e a gente acaba atraindo tudo que está nessa mesma vibração, e tudo que chega pra gente também é destrutivo, também traz aquela sensação de rejeição, de mal-estar. Então tudo que se aproxima da nossa vida quando a gente está nessa vibração é péssimo. Então é muito importante a gente entender o poder dessa energia e como que a gente precisa trabalhar essa energia com muito cuidado, que é justamente a energia das emoções, que é esse campo inconsciente que está acionando a nossa psique. Trabalha as memórias do passado, da nossa infância, coisas que aconteceram lá no iniciozinho da nossa caminhada, estão dentro dessa energia, traumas que a gente sofreu, medos que a gente passou, falta de amor que tivemos, falta de amor e afeto e carinho estão dentro desse signo. Essa primeira infância reflete durante toda a nossa vida e ela ganha intensidade quando chega em Escorpião. Quando as energias de Escorpião são acionadas no nosso mapa, geralmente essa energia está acionando de alguma forma esse princípio aqui. Os nossos medos e as nossas inseguranças de infância aparecem na nossa fase adulta aqui, inconsciente às vezes. São as crises que a gente passa e não sabe por que está passando. Então é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar aqueles assuntos. E chegou a hora da gente trabalhar os assuntos referentes às nossas emoções, ao nosso inconsciente, a essa parte da infância, a esses assuntos que ficaram escondidos ali atrás, que talvez a gente ainda não conseguiu acessar, descobrir, que às vezes a dificuldade que a gente tem de amar o próximo pode ter sido alguma coisa que aconteceu ali na infância. De repente a gente não recebeu amor, então a gente não sabe como dar amor, como nutrir, como receber as pessoas, como ser um bom anfitrião daqueles que estão dando pra gente alguma coisa. Mas é muito importante a gente não projetar culpa nos outros. Essa alunação é importante a gente trabalhar isso, até porque Marte está aqui, a gente está com Mercúrio aqui dentro também, e está vindo uma quadratura aqui desse Marte para Júpiter em Libra. Então a gente está trabalhando os assuntos referentes aos outros também. Aquilo que foi injusto, aquilo que foi incorreto. Aquela pessoa fez aquilo comigo. Está desequilibrada essa balança. Eu quero justiça. Que coisa feia. Não, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Será que culpar os outros e colocar a responsabilidade de tudo que ruim que aconteceu na nossa vida nos outros vai trazer solução para os nossos problemas? A gente encontrando os culpados, dando nome aos culpados, vai fazer alguma diferença na solução desses problemas? Não vai, não é por aí. O que a gente pode fazer nessa alunação é identificar os acontecimentos, é olhar para as causas, é identificar dentro dessas causas como a gente reagiu naquele momento, e a partir daí a gente tem um poder, é um empoderamento que a gente tem de transformar. Inclusive é possível mudar uma coisa que aconteceu no passado. É possível a gente reviver uma sensação, a gente através da lua acessar o passado, as lembranças do passado, os arquivos do passado. Isso tudo eu estou falando porque Mercúrio está aqui dentro, Marte está aqui dentro. Marte identifica, Mercúrio ajuda na compreensão, no entendimento daquilo que a gente está identificando. Então a gente está com Stellium aqui no fundo do céu, no signo de Câncer, e esse Stellium está aí para ajudar a gente. Ele vai auxiliar a gente de alguma forma nos assuntos, é claro, para aquelas pessoas que se dedicarem a trabalhar essas energias. Ela pode passar despercebida. Claro, para quem não quer sintonizar com essa energia, tudo bem, vai passar. Mas para aqueles que querem trabalhar, que querem resolver assuntos do passado, que querem se melhorar, que querem evoluir, que querem superar os medos, as inseguranças, pode aproveitar essa energia aí.
vale super a pena. E essa energia ela pode ser trabalhada por 28 dias aí. Começando daqui a 2 dias a gente pode trabalhar. Inclusive hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 22, para quem quer fazer dieta, para quem quer começar um novo caminho nutricional, é um momento maravilhoso. Por quê? Eu vou explicar a diferença de Câncer e Touro, em termos de alimentação e nutrição. Touro é o signo das sensações, dos sentidos. Então Touro gosta de comer. Touro aprecia os sabores, as essências, o cheiro. Então ele é muito bom para comer, para sentir essas coisas, para satisfazer as vontades dos seus desejos. Já Câncer é o signo que gosta de alimentar. É o signo que gosta de fazer o alimento, que gosta de produzir o alimento, que gosta de colocar o alimento na mesa e ver os outros comendo, mas é o signo da nutrição. Então Câncer está vinculado ao tipo de alimento que se produz, que se faz, qual tipo de alimento a gente está nutrindo o nosso corpo. Então, durante a alunação em Câncer, é um momento maravilhoso para se trabalhar no tipo de alimento que a gente está colocando para dentro do nosso organismo. Um outro ponto a respeito dessa alunação é o poder da imaginação que essa alunação pode nos proporcionar durante esses 28 dias. A nossa mente emocional, a nossa mente abstrata relacionada à Lua, ela é capaz de criar coisas num campo sutil, ou seja, a gente consegue imaginar, se eu falar para vocês, imaginem agora uma fogueira flamejante na frente de vocês. Eu simplesmente orientando vocês a imaginarem uma fogueira, vocês já criaram essa fogueira num campo sutil. E quanto mais a gente foca nessa fogueira, quanto mais a gente imagina, quanto mais a gente coloca intenção nela, mais forte ela fica. Então ela passa a existir num campo sutil. E é através dessa criação no campo da imaginação que de alguma forma a gente consegue trabalhar para manifestar a nossa imaginação aqui na Terra. Mas essa fogueira ela já foi criada num campo sutil. Uma egrégora já existe, uma energia já existe. Então imagina o poder de Câncer, imagina o poder dessa Lua. Imagina o poder desse Mercúrio estando ali. Imagina o poder de Marte estando ali. Então, durante esse mês, é muito importante a gente tomar cuidado, ou a gente trabalhar, ou a gente ficar atento ao que a gente está imaginando, ao que a gente está criando nesse campo sutil. Então, se a gente pensa assim, meu namorado está me traindo, poxa, será que o meu marido não me ama? E eu acho que aquele meu chefe está tramando contra mim. E aí cria aquela imaginação, consegue ver o chefe tramando contra você ali por trás. Aí começa a imaginar um monte de coisa. Entende o que eu quero dizer com o tipo de imaginação? E principalmente imaginações em termos de relacionamento, em termos de sociedade. Pode ser que a gente crie imaginações loucas, pode ser que a gente imagine coisas malucas que não existam. Porque de via aberta a gente está tendo Netuno vindo aqui, olha, para Marte. Então a gente pode identificar coisas que não existem, porque Netuno está retrógrado nessa alunação. E Netuno caiu dentro de uma casa 12, o ascendente dessa alunação é Peixes. Então durante esse mês é muito importante a gente identificar as nossas ilusões, também o nosso sentimento de vitimismo em relação ao outro, com aquilo que foi injusto, com aquilo que a pessoa fez de errado. Nossa, você fez isso pra mim, que ruim, que péssimo, a culpa é sua e por isso eu vou parar de viver, por isso a minha vida vai afundar mais ainda, porque eu quero que você sinta culpa por isso. Você me fez mal, então eu vou ferrar a minha vida para que você se sinta culpado. Imagina que coisa ilógica. A outra pessoa não vai se sentir culpada porque a vida não é dela. Não é ela que está ocasionando você a afundar a sua própria vida, a piorar as coisas, entende? Então é importante a gente acordar para esse tipo de sentimento, para esse tipo de relação doentia, aonde a gente coloca a culpa no outro, aonde a gente começa a identificar o erro sempre no outro. A culpa de tudo que está acontecendo é do outro. Marte acusando o outro, Marte acusando o outro. Não identificando os problemas em si, mas identificando o problema no outro. Imagina como isso é péssimo. Então é importante a gente prestar atenção no que a gente está imaginando, no tipo de pensamento que a gente está tendo, mas agora o pensamento é nesse campo sutil. É como a gente está identificando e compreendendo todos esses assuntos que a gente está identificando. Porque Marte estando em Câncer, ele está trazendo a gente para uma realidade. Está começando uma oposição ali com Plutão. Em Capricórnio, o signo da realidade, o signo da sabedoria, da sobriedade,
o signo que desperta a gente a acordar e sair do mundinho da imaginação. Então imagina, Marte vai começar a ser chamado a atenção por Plutão, ou seja, acorda para a realidade. Enxergue as coisas sem colocar esse seu lado de ilusão, esse seu lado viajante, tire esse vitimismo do caminho. Então é um mês que a gente vai ter que despertar para assuntos sérios, para uma maturidade emocional. A gente vai ter que ter maturidade emocional. Até porque esse Plutão ele vai acabar se comunicando com todos esses planetas que estão aqui dentro durante o mês. Então, por mais que os aspectos vindo para a Lua e para o Sol aqui estejam bons, esse não vai ser um mês brando. Esse vai ser um mês em que Plutão vai despertar muita gente para a realidade, ou pelo amor ou pela dor, mas vai despertar. A parte boa dessa alunação é que esse aspecto vindo aqui para Urano pode super ajudar a gente com os nossos pressentimentos. É a gente sentir antes do tempo que está chegando para a gente, que alguma coisa está fora do prumo. E esse Mercúrio nessa alunação pode ajudar a gente a decifrar e a compreender e a entender os assuntos que estão no inconsciente, a trazer para a consciência os assuntos que estão ali mal compreendidos. Então esse Mercúrio pode ajudar nisso também, tá? E essa alunação acontecendo numa casa 4, pode ser que a gente tenha uma necessidade de ficar mais perto das pessoas que a gente ama. Quem está em outro país, quem está distante da terra natal, pode ser que sinta muita saudade do lar, muita vontade de estar junto com os seus, de estar de volta à sua pátria. Isso pode acontecer também. Esses planetinhas juntinhos aqui pode indicar a família unida, juntinha, coladinha. Então, de repente, juntar os irmãos, juntar marido, esposa, mãe, pai, juntar todos os parentes, juntar todo mundo e todo mundo se unir. Isso pode ser um indicativo para essa alunação. Ou seja, se vocês quiserem reunir pessoas na casa de vocês, é maravilhoso. Se os pais de vocês fizerem algum evento, que ótimo, vão para a casa dos pais de vocês. Se os parentes fizerem encontros, que maravilha, vão para lá. E tentem identificar dentro dessa reunião informações que possam trazer para uma consciência algo que esteja ali velado, que esteja no inconsciente. E às vezes nas histórias de família, numa confraternização com os parentes, que sai uma historinha daqui, uma historinha dali, que se ouve algo ali e de repente a pessoa identifica, nossa, será que esse meu trauma, será que essa minha dificuldade, será que esse meu medo, será que essa minha insegurança tem a ver com isso? Então é interessante a gente ficar atento aos assuntos que serão abordados ali nos encontros, com parentes, com irmãos, com tios, com os amigos de infância, quem sabe, com aquelas pessoas que têm um convívio com a gente desde sempre, desde os primórdios, né? Então é interessante a gente aproveitar essa energia da alunação para de repente identificar assuntos que estejam ainda no inconsciente. E Quirón está fazendo uma quadratura ali para essa alunação, significando mais uma vez que a gente pode ser cutucado, que a gente pode ser despertado, que a gente pode ser sacudido pela própria vida, por pessoas, por acontecimentos que desperte a gente para trabalhar as nossas feridas, os assuntos que a gente não quer olhar, os assuntos que a gente tem uma certa resistência de trabalhar. Então é uma oportunidade incrível da gente trabalhar essas feridas de coisas que estão lá no inconsciente, de trabalhar o perdão, porque está em peixes, o ascendente da alunação está em peixes, a energia que vai dominar o mês todo, a alunação toda, é a energia do perdão, é a energia da compreensão, do conseguir identificar que coisas aconteceram no passado, é conseguir identificar que nada acontece na nossa vida por acaso, que tem uma razão para tudo e que de repente algo que a gente fez lá no passado, em outras vidas, em outras vivências, em outras experiências, a gente está colhendo nessa vida. A gente está tendo uma oportunidade de findar, de terminar um ciclo, uma roda kármica agora. A gente tem a oportunidade de fazer essa roda kármica parar de girar. Então é uma alunação para a gente realmente trabalhar as nossas bases, as nossas raízes, os assuntos relacionados ao passado, aos nossos pais, as nossas origens, as sensações estranhas que a gente teve no nosso primeiro lar, coisas que aconteceram numa casa ou num cômodo de uma casa que de repente ocasionou em você uma insegurança, um medo, um trauma. Ou seja, é um momento que é difícil de trabalhar esse lado emocional, esse lado inconsciente. Um dos motivos da gente estar aqui na Terra é justamente para a gente trabalhar e equilibrar esse lado emotivo nosso, né, que ocasiona tanta guerra, que
ocasiona tantos problemas, a gente está tendo uma oportunidade de trabalhar esse lado que é difícil, que depende da gente mesmo, que depende das nossas emoções, daquilo que nasce na gente. Então, independente do que aconteceu fora da gente, o poder que a gente tem de trabalhar essas energias, essas emoções no nosso interior é só nosso, cabe somente a nós. Então que a gente possa aproveitar essa alunação de agora para ter coragem de encarar tudo isso, para tomar uma iniciativa, para conseguir conscientizar, para conseguir compreender essas energias e finalmente trabalhá-las. Eu sei que esse vídeo ficou grande, mas eu acho que essa alunação ela merece uma atenção maior. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo da alunação em Câncer. Eu desejo para todos uma ótima alunação, que esses 28 dias a gente possa trabalhar de forma muito consciente as nossas emoções, de forma muito madura, os nossos medos, as nossas inseguranças, que a gente consiga despertar de alguma forma a nossa consciência e que a gente consiga compreender que a responsabilidade de tudo que acontece com a gente é nossa, somente nossa. A gente tem o poder de transformar essas energias, tanto para o bem quanto para o mal. E que os acontecimentos externos, quando chegam pra gente, no momento que a gente tem essas questões nas nossas mãos, não cabe mais ao outro trabalhar aquilo ali. O responsável não é o outro. No momento que a gente aceita o pacote que uma outra pessoa oferece pra gente, pode conter coisas boas ou coisas ruins, no momento que a gente aceita aquilo, a responsabilidade do outro acabou. Quando a gente recebe esse pacote, a responsabilidade é nossa de como que a gente trabalha essa energia. Então, se você recebeu pacotes aí durante a sua vida que te fizeram mal e você tá botando a culpa de estar com esse pacote nas suas mãos na outra pessoa, entenda que aquela pessoa não vai vir até você e não vai tirar o pacote das suas mãos. Cabe a você soltar esse pacote ou guardar esse pacote com você. O poder agora está nas suas mãos. No momento que alguém te manda, no momento que alguém te envia alguma coisa que te atinge emocionalmente, cabe a você aceitar ficar com isso ou não. Então guardem essa dica aí e a gente se vê nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.